Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher. Hoje nós vamos falar sobre ateliê de cerâmica. Pois é, essa era a ideia original, mostrar para você o meu ateliê, conversar um pouquinho sobre o básico necessário para montar um ateliê de cerâmica, sem muitas elucubrações, sem grandiosidades assim, porque ter um ateliê é relativamente simples se você souber o que é realmente essencial. Nesse meio tempo, eu fui convidada pela Kyria para ir ministrar um workshop de Nericome. O ateliê da Kyria é o Que Cerâmica e fica no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Lá vou eu. Chego no ateliê, o motorista me pegou, levou lá, eu só tinha o endereço. Quando a gente está chegando, será que eu estou mesmo no lugar certo? Olha isso! Um prédio comercial muito bem organizado, uma super estrutura embaixo, com café, restaurante. Falei, gente, mas um ateliê de cerâmica num prédio comercial totalmente diferente, né? E eis que o endereço estava certo. Eu achei o máximo. Quebra todos os paradigmas, tira aquela cena bucólica, o ateliê de cerâmica precisa ser num espaço, no meio da mata, de frente para o mar, aquela coisa quase uma aura esotérica, e mostra exatamente aquilo que eu queria abordar com o vídeo, que um ateliê de cerâmica, uma coisa simples de ser organizada, pontual, objetivo, com o mínimo necessário para viabilizar que todas as pessoas possam praticar cerâmica sem as necessidades de toda essa aura romântica. E não podia ter vindo em melhor hora esse convite. E antes mesmo de começar o workshop, eu falei para a Kyria sobre o vídeo que eu pretendia e convidei se ela concordaria de eu mostrar o ateliê dela, em vez de mostrar o meu, nesse vídeo. Obrigada, Kyria, por ter concordado em compartilhar e mostrar o seu espaço para todo mundo que acompanha aqui o canal. Eu achei, assim, muito legal, porque mostra uma outra possibilidade que muitas pessoas, às vezes, não têm a disponibilidade de ter um espaço com uma casa e tal, que uma sala comercial é um lugar totalmente viável para você ter um ateliê de cerâmica. Acaba com todas as fronteiras e barreiras e amplia por demais assim o acesso para pessoas em cidades grandes ou pessoas com possibilidades menores financeiras ou que já têm às vezes essa sala, como foi o caso da Kyria, que estava com a sala ociosa numa época de pandemia e aí fez dessa sala o seu negócio um material maravilhoso. Então eu vou mostrar para vocês o ateliê da Kyria Que Cerâmica.
Aí aqui tem a área da modelagem manual, super mega organizado, super planejado, uma graça. Um capricho, né? Então, gente, essa é a Kíria, que me convidou para vir dar um workshop aqui no Rio. Daí eu vim preparada para dar um workshop de Nericome. Chego aqui, tenho maior surpresa, porque eu realmente, assim, nunca tinha visto um ateliê nesses moldes. E eu achei, assim, muito legal, que quebra todos os paradigmas, assim, porque quando a gente pensa num ateliê, a gente pensa assim, aquele cantinho bucólico, numa área verde, na beira do mar, aquela coisa muito, assim, idealizada, e não é a realidade de todo mundo, principalmente nos dias atuais, as pessoas que moram em cidade grande ou que não têm essa disponibilidade. Aí cheguei aqui, é um lugar super descolado, é um centro comercial. Quando o taxista me deixou, o motorista me deixou, eu falei, será que é aqui mesmo? O endereço tá certo? E é muito legal, é uma ideia super bacana. Eu já tinha planejado de fazer um vídeo de ateliê para iniciantes, com o básico necessário, assim. E quando eu cheguei aqui, achei tão bacana que eu pedi para aquele autorização, ela concordou, de filmar o ateliê dela, para dar essa ideia legal para quem está começando na cerâmica ou para quem vai mudar, enfim. Então eu vou deixar a Kíria com a palavra para ela contar um pouquinho para vocês a história de como ela veio parar aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu vim parar aqui no ateliê por uma necessidade da pandemia, né? Por conta da questão da pandemia, nós cancelamos a aula no ateliê onde eu trabalhava. E eu fiquei um pouco sem lugar para trabalhar. Comecei a fazer as coisas em casa, né? Como todo mundo precisou fazer. E só que aí começou a dominar muito a minha casa. A sala de casa ficava cheia de discos de madeira, cheios de sujeira de torno. E aí eu tinha essa sala junto com meu marido. E aí ele deu a ideia de vir para cá para poder desafogar a bagunça de casa. Como toda boa ceramista, a gente vai dominando assim, até incomodar bastante. Tentáculos, né? E aí eu vim para cá e ele falou, coloca uma mesinha lá, leva o seu torno. E aí você vai trabalhando lá, produzindo, e a gente se livra da bagunça da sala. Aí eu, beleza. Só que de uma mesa as coisas vão crescendo, né? Como tentáculos. E aí eu falei, mas eu preciso de 2 mesas, um tanque, né? Aí a coisa foi crescendo, nisso a pandemia, a gente conseguiu voltar às atividades. E aí eu acabei tendo um acidente, tive que parar de trabalhar. E aí eu parei. Quando eu consegui retomar, eu fiquei uns 6 meses sem poder trabalhar. Aí quando eu retomei, eu decidi ficar aqui 100%. Aí foi quando eu comprei o forno e instalei o forno, fiz toda a instalação, né, para o ateliê conseguir receber o forno, porque aqui não tinha, então fiz toda essa instalação elétrica específica. E as coisas foram crescendo, e foi quando eu abri o ateliê para começar a dar aula. Isso já tem 3 anos. E hoje eu já ampliei o ateliê, estou com essa parte nova, vai fazer 1 ano, agora em setembro, que eu estou com essa parte nova da sala de aula de modelagem em placa. Então, esse aqui é o meu forno, ele fica nesse cantinho, dei os espaços necessários que o fornecedor recomendava, né, distante da parede, e de qualquer outra, no caso aqui tem uma divisória. Aqui tudo no ateliê é drywall, então tive que manter um afastamento importante. A instalação eu precisei fazer todo o aumento de carga necessário para aguentar o forno, então eu fiz todo o aumento de carga e a mudança
que o forno precisava e o condomínio também exigia. Aqui no condomínio não pode ter nada que solte fumaça, então não pode ter nenhum forno ou fogão que libere fumaça, porque tem os alarmes de incêndio. Mas o forno elétrico, micro-ondas, poderia. Então eu fiz todo esse aumento de carga para poder receber o forno aqui dentro do ateliê. O forno fica aqui no ateliê, eu não queimo durante as aulas, eu só queimo quando não tem ninguém aqui, quando a gente não está trabalhando, e abro todas as circulações de ar, portas e janelas ficam todas abertas durante a queima. Aqui a aula de torno. Aí tem mais uma mesa de apoio aqui para as peças, a bancada. Olha a organização dos tecidos para plaqueira, gente. Que legal esse jeito de suporte aqui, olha, bem bacana. Ela tem várias ideias boas. Tudo mega organizado. Os discos de torno estão aqui. Uma outra visão da sala. Então, assim, super possível. Antes, o ateliê dela era só esse espaço e dava conta de dar aula para as alunas. E agora que ampliou, há um ano que ampliou para cá. Aqui indo para a parte nova, que foi da ampliação, que hoje é onde funciona a sala de modelagem manual, a gente tem aqui todo o material que os alunos utilizam, porque esse aqui, além de ser um ateliê de produção, é um ateliê escola. Então, essa sala aqui, essa parte é para os alunos. Aqui tem os engobes, ferramentas. Nesse ateliê, cada aluno traz a sua ferramenta de uso pessoal, né? Utiliza a mesa. A mesa hoje está preparada para o workshop de Nericome que eu vou dar. Ali ela oferece algumas ferramentas mais específicas que os alunos podem usar. Muito legais as soluções assim que ela consegue para a organização do material. Aqui são as prateleiras onde os alunos guardam os seus trabalhos, porque são aulas regulares semanais. Tem as peças do workshop de ontem. Aqui é a sala da limpeza. Então tem os baldes de reciclagem. É tudo super ajeitado, assim, super organizado, mas tem tudo, olha. Container, os recados, resíduo de esmalte. A organização das argilas, gente, olha que máximo. Em carrinho para ficar ergonomicamente fácil de pegar. É demais, né? Que eu vou pegar aqui no trabalho mostrando para vocês. Olha que máxima essa cozinha que ela bolou. É uma mini cozinha, área gourmet assim, super bacana. Não, é ótimo, olha, tem geladeira, pia, tudo que você precisa, cafeteira e o melhor, que você fecha. Olha que máximo. Fica um armário todo fechado. Super mega organizado. É lindo, assim, ela tem muito bom gosto de decoração. E aí já é... Porque aqui é o showroom dela, entendeu? Então, olha... Máximo, né? Eu fiquei encantada, trabalhei lá por 2 dias maravilhosos, um ateliê super bem organizado, prático, assim, tudo à mão, é realmente, assim, fantástico, eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado também e que abra os horizontes para ver que não existe padrão a ser seguido, não existe regra. O importante de um ateliê é ter a bancada de trabalho, algumas ferramentas, se possível um forno, se não for possível você pode organizar outros lugares para queimar, muita força de vontade
organização, principalmente. E com isso, você monta o seu ateliê no espaço que for, porque espaço não vai ser impedimento para ninguém. Espero que vocês façam ateliês maravilhosos, peças melhores ainda, mas principalmente que sejam felizes fazendo cerâmica, assim como eu e a Kíria somos. Muito obrigada e uma boa semana para todo mundo.